irmãos, por tamanha inspiração para os nossos corações. Esse Jesus Cristo que veio, Ele voltará, meus irmãos. E o dia do Senhor está chegando, acredite nisso, creia nisso. Eu não sei se acontece com os irmãos como acontece comigo. Todas as vezes que eu vejo uma notícia sobre injustiça, sobre violência, o meu coração muitas vezes se enche de, a palavra é essa mesmo, de raiva, de ira. Que vontade que dá de pegar alguns soberbos que se acham dono do mundo e dono de todas as coisas e, enfim, dar cabo, da vida de muitos deles. E às vezes a gente ouve isso, irmãos que até oram para que certos personagens do mundo, estou me referindo ao mundo inteiro, eles possam ser eliminados da face da terra. Mas, queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que do Senhor é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Mas que é difícil para nós Enquanto Jesus não vem, nós temos que lidar com estas coisas, mas é importante nós entendermos o que acontecerá no final, tanto para os justos quanto para os soberbos. E pensando nestas coisas, inspirado por Deus, o profeta Malaquias escreveu lá no capítulo 4, de 1 a 5, o seguinte: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Irmãos, quero desafiá-los a pensarem e irem observando cada parte deste verso, desta mensagem, porque ela é muito profunda, responderá algumas questões do nosso coração. Vejam o que ele está dizendo. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, os que cometem perversidade, serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça nascerá. Para vós outros nascerá o sol da justiça. E trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisareis os perversos, ouça isto, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para que todo Israel, a saber, estatutos e juízo. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pai querido, esta é a palavra poderosa do Senhor que está diante do teu povo. E o teu povo, Deus, está diante da tua palavra. Teu servo que fala contigo, Pai, tem esta responsabilidade de transmitir essa palavra. Fala conosco, Deus, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Iniciamos esta porção da palavra, que certamente já responde para cada um de nós, este questionamento a respeito do fim dos perversos, porque parece que os perversos não acontece nada com eles, pelo contrário, eles vão prosperando na face da terra. Mas diz o verso 3, coloque aí na tela, meus irmãos, que pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, diz a palavra do Senhor, que os perversos serão como cinzas. Cinza.
debaixo da planta dos vossos pés. Vale a pena servir ao Senhor? Meus queridos, o livro de Malaquias encerra o Antigo Testamento. Após ele, o povo ficaria cerca de 400 anos em silêncio profético, até a chegada de João Batista, o precursor de Cristo. E nesse texto Deus dá uma mensagem final ao seu povo, um aviso solene sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor virá. O Senhor avisa nesse texto o que ocorrerá nesse dia, mas também ele apresenta uma promessa de esperança para todos que temem ao Senhor. Esse capítulo de Malaquias 4 é um convite à reflexão sobre o destino dos justos e dos ímpios, e também um chamado ao arrependimento e à fidelidade antes da volta gloriosa do Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, o dia do Senhor trará juízo para os ímpios. Ouça isto. O dia do Senhor trará juízo para os ímpios, foi o que nós lemos no verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Tudo se transformará em cinzas. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o quê? Como o restolho. O dia que vem os abrasará e eles se tornarão cinza, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo, não sobrará absolutamente nada para os ímpios, para os soberbos, no dia do Senhor, no dia do Senhor. O pecado, meus irmãos, parece prosperar por um tempo, mas o juízo de Deus, ele é certo, e vivemos dias em que muitos zombam da fé, não é verdade? Muitos zombam da fé e dizem assim, vendo a aparente impiedade prosperar: onde está o Deus de justiça? Onde está esse Deus? Onde está esse Deus? E Malaquias em 2,17 responde. Observem, querido, que profundidade nessas palavras. Malaquias 2,17. Enfadais o Senhor com as vossas palavras. Essas palavras enfadam o coração de Deus. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Em que nós enfadamos a Deus? Aí o profeta responde, nisto que pensais. O que o ser humano pensa? O que as pessoas pensam que enfada o coração de Deus? Primeiro, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Alguns chegam ao absurdo de dizer que os ímpios prosperam por misericórdia do Senhor. Isso traz náuseas, me permitam assim dizer, ao estômago divino. E outra pergunta que é feita, que enfada o coração de Deus, está aí dizendo Malaquias claramente, é quando nós ficamos fazendo esta pergunta, e muitas vezes precisamos admitir, nós fazemos também. Onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? Será que o Senhor não está vendo essas coisas? Mas esse não é um problema apenas nosso, nós observamos isso nos profetas, principalmente o profeta Abacuque, quando ele clama ao Senhor, Senhor, até quando nós vamos suportar essas coisas, Senhor? Até quando? E talvez alguns estejam perguntando, Senhor, até quando nós vamos tolerar essa injustiça? Até quando, Senhor? Mas o Senhor responde a esta pergunta. O Senhor responde da seguinte forma, o dia vem, o dia virá, meus irmãos. 2 de Pedro 2,10 diz claramente para nós, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo e os elementos da terra se desfarão abrasados, se tornarão cinza, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Por isso, meus queridos irmãos,
Nós devemos viver com temor e vigilância, sabendo que nada está oculto aos olhos do Senhor. Sabia disso, querido? Você se lembra disso? Que nada, absolutamente nada está oculto aos olhos do Senhor. Nós podemos estar aqui neste templo louvando a Deus, mas o coração da gente está distante do Senhor e as práticas que realizamos estão muito distantes do propósito de santidade para nós. Por isso nós devemos viver em santidade, devemos viver certos de que nada está oculto aos olhos do Senhor. E veja o que diz segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, na primeira parte. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Que bênção, meus irmãos. Aquele cujo coração está na mão do Senhor, o Senhor se mostra forte para com esses. Segundo lugar, o dia do Senhor trará recompensa para os que o temem. Vejam versos 2 e 3, vou destacar apenas uma parte. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Sol da justiça, queridos, que coisa maravilhosa. O sol da justiça nascerá para nós. Enquanto o fogo destrói os ímpios e eles se tornam cinzas, a luz cura e restaura os justos, meus irmãos, porque o sol da justiça é uma figura do próprio Cristo, que trará salvação, cura e alegria para os seus filhos, no dia do Senhor. O mesmo Deus que julga, meus irmãos, é o mesmo Deus que cura e que salva. Quem teme ao Senhor, independentemente do tempo das estações, pode prosperar nos caminhos do Senhor, mesmo independentemente das opressões, das injustiças deste tempo. O crente pode se apropriar da palavra do Senhor, registrada aqui também no Salmo 128, que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira ou da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vejas os filhos dos teus filhos. Quero dizer aos irmãos que quando foi anunciado para mim que a minha netinha havia nascido, que eu já sou avô, apesar de ser tão jovem. É isso, irmão? Obrigado, pastor. Apesar de ser tão jovem, quando minha netinha nasceu, imediatamente me veio à lembrança este verso. Eis que verás a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e verás os filhos de teus filhos. Que alegria ver os filhos dos filhos, irmãos. Que alegria quando o neto vem. Isso é bondade do Senhor, queridos. Isso é bondade do Senhor. E assim como o nascer do sol dissipa a noite, a vinda de Cristo, meus irmãos, dissipará toda dor. A vinda de Cristo dissipará toda injustiça. A vinda do Senhor dissipará todo o sofrimento. Terceiro lugar, o dia do Senhor será precedido por um chamado ao arrependimento. Lembra-se do que lemos aqui? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Antes da vinda de Jesus, antes do profeta Elias, e Elias foi João Batista, quando da vinda de Jesus, preparando os caminhos para o Senhor. No Novo Testamento, Jesus Cristo identifica João Batista como aquele que veio no poder, no espírito e no poder de Elias. Veja aí Lucas 1,17, que diz assim: e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias,
para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Assim como a missão de Elias foi preparar o coração do povo, João Batista veio para preparar a vinda de Jesus e proclamar o arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus queridos, Deus sempre prepara o caminho antes de agir. Sempre prepara o caminho. E hoje o Espírito Santo continua chamando os corações ao arrependimento. Meus irmãos, esta palavra é para nós hoje. O Espírito Santo continua chamando os corações ao arrependimento para reconciliar, aproveitar que está chegando o Natal, para reconciliar pais e filhos, para reconciliar famílias, para reconciliar a humanidade com Deus, meus irmãos. E diz assim, verso 11, em Apocalipse 22, 11, observem isso, meus irmãos. Neste tempo em que nós estamos esperando a vinda do Senhor, o retorno da volta do Senhor, vejam o que diz Apocalipse 22, 11 e 12, a responsabilidade que temos. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. Percebam, irmãos, ainda que a injustiça esteja prevalecendo no mundo, ainda que o imundo esteja aparentemente prevalecendo, diz a palavra de Deus, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Porque eis que venho sem demora, o dia do Senhor virá, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ainda há tempo, meus irmãos, da humanidade mudar o coração e voltar para o Senhor. Ainda há tempo para muitos de nós que estamos aqui. Eu não sei, o Senhor sabe da minha vida, da sua vida, da vida de você que está em casa, o que de fato que precisa ser mudado, o que de fato precisa ser arrancado de dentro de você, para que desta forma você esteja preparado e preparando-se nesse processo de santificação para a volta do Senhor. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ainda há tempo de mudar o coração e voltar para o Senhor. Enquanto Ele não vier, será tempo oportuno para a salvação. Tem uma ilustração que eu ouvi há muito tempo, muito interessante, de um certo moço que andou pelos caminhos do crime e ele foi preso. E ao ser preso, o advogado que o defendeu fez a defesa com tanta maestria, com tanta emoção, com tanto sentimento e sensibilidade, que esta defesa conseguiu alcançar o coração do juiz, e naquele momento, o juiz então o libertou, deu para ele a oportunidade, uma segunda oportunidade para ele, para a vida dele. Aquele juiz agiu assim, Passado muito tempo, infelizmente, aquele homem agora realizou um outro delito e foi levado novamente ao tribunal. E para sua surpresa, quando ele chegou no tribunal, ele olhou lá para frente na mesa e agora estava sentado aquele que fora o seu advogado, mas que agora era o juiz ali naquele tribunal. O seu advogado tornou-se o juiz. E aquele homem pensou, se ele me liberou, se ele atuou por mim enquanto advogado, certamente agora enquanto juiz ele me liberará. Ao que ele conseguiu comunicar-se com o juiz e disse, senhor, lembra? Eu sou aquele jovem que você libertou, que você deu uma segunda chance. Ao que o juiz agora respondeu, meu filho, naquele tempo eu era o seu advogado para defendê-lo, mas hoje eu sou juiz, e eu apenas julgarei esta causa e lhe darei a sentença. Entendem, irmãos?
Ainda hoje é tempo de buscarmos ao Senhor, porque Jesus Cristo ainda é o nosso advogado até que Ele volte. Até que Ele volte. Mas quando Ele voltar, Ele voltará para julgar a terra. Ele voltará para julgar a mim e a você, diz a palavra em Apocalipse, que todos estarão diante do trono de Deus, e diante do trono de Deus receberão a sua sentença. Ainda há tempo, queridos, de mudar o coração e voltar para o Senhor. Conclusão. Malaquias termina com um alerta e uma promessa. Eu quero crer que este é um alerta e uma promessa de Deus para hoje, nesta manhã. O alerta é o seguinte: o dia do Senhor virá com juízo. Naquele dia, a terra se abrasará e muitos se tornarão cinza. Fiquem tranquilos que o carpete está protegido. Se tornarão cinza. Mas a promessa é a seguinte: os que temem o Senhor viverão sob o sol da justiça. Que coisa maravilhosa, irmãos. Cristo Jesus, o sol da justiça. Algumas perguntas muito interessantes para nós, que daqui a pouco faremos, mas hoje essa palavra continua viva. O fogo do juízo e a luz da salvação estão diante de nós, e a escolha é nossa. A escolha é nossa. Diz Deuteronômio 30:19, lembram-se do Senhor diante de Moisés, dizendo assim para o povo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. É uma questão de escolha, meus irmãos. Ninguém pode reclamar. Hoje temos a oportunidade de uma escolha. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Algumas perguntas para a nossa reflexão nesta hora, meus irmãos. Como estou me preparando para o dia do Senhor? Eu tenho vivido com temor e fidelidade a Deus. Eu sou um instrumento de reconciliação, como Elias foi, como João Batista foi, anunciando que o dia do Senhor viria. O dia do Senhor está, portanto, chegando, meus irmãos. O dia do Senhor trará, em primeiro lugar, juízo para os ímpios. Em segundo lugar, o dia do Senhor trará recompensa para os que o temem. O dia do Senhor será precedido por um chamado ao arrependimento. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolho a bênção e a vida para que vivam. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar neste momento um cântico muito antigo, mas que tem tudo a ver com esta mensagem desta manhã, porque assim o Espírito do Senhor tocou no coração. É um hino que diz: então se verá o Filho do Homem vindo sob a nuvem com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vamos cantar em pé com muita alegria, com muita força, com muita disposição, porque para nós que servimos ao Senhor, o dia do Senhor será para nós o dia em que o sol da justiça brilhará na nossa vida. Vamos louvar o Senhor.